continuar, meus amados, vamos continuar orando em outras línguas, amém? Rubiandare manala bashori andare manara machene andare manai. Rabashuri andare manai, porque a morte ele venceu. A morte ele venceu. A morte ele venceu, sabe? Essa é uma noite de ceia. E você precisa entender algo da parte do Senhor. A morte ele venceu. Onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Rubi andare manara bashori andare manara mashuri andare manara. Rabashuri andare mashuri andare manara mashuri. A morte vencesse, o véu rompesse, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Aleluia! Sabe, amados, Hebreus 10:37 diz assim: pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Ele voltará. Ele voltará. Sabe, eu não sei quanto a você, mas hoje nós vamos celebrar a ceia e você não pode celebrar essa ceia da mesma forma como você celebra. Sabe por quê? E eu quero já começar a compartilhar um pouco daquilo que eu vou ministrar. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26, no verso 26. Sabe, amados, todas as vezes que nós celebramos a ceia, se você é graduado do Rema, você vai se lembrar de uma aula chamada Aliança de Sangue. E você vai se lembrar daquela aula quando nós começamos a aprender a respeito, que todo memorial vai dizer respeito a algo que aconteceu, para que quando você olhar para aquilo, você vai ter um recordatório daquilo que foi celebrado, daquela aliança que foi celebrada. E naquele momento, naquele propósito, você vai dizer: aqui aconteceu algo. Mas deixa eu te falar uma coisa, em Mateus capítulo 26, e nós vamos navegar por essa noite, por esse texto, amém? Porque o nosso pastor tem tido uma palavra, uma expressão profética a respeito do que é o guardião da profecia. E eu quero te falar a respeito disso nessa noite. Mateus capítulo 26, verso 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue da nova aliança, aleluia, derramado em favor de muitos. Quem são os muitos do Senhor? Eu acho que você não entendeu. Quem são os muitos do Senhor? Mas aí ele continua: para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Pode se assentar. Sabe, amados, quando nós lemos esse texto ele tem não somente uma carga profética, mas também uma carga completamente escatológica. Lembra quando eu disse que o memorial, ele dizia respeito a algo que aconteceu? Então, todas as vezes que eu olhar para aquele memorial, eu vou me recordar. Quando você pega, por exemplo, as vitórias de Josué, ele erigia um monumento, e ele dizia: bom, é porque aqui aconteceu algo. Mas você precisa entender que Jesus aqui, ele está sentado com os discípulos e ele está dizendo: olha, aqui eu estou fazendo um memorial, para que você entenda aquilo que eu já fiz,
aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu farei. O que Jesus ele fará ainda? Sabe, amados, ele deixou uma promessa para mim e para você. Ele voltará. Ele voltará. E isso ele está dizendo porque a partir daquele momento ele fala, não vou mais tomar a ceia, mas vocês irão celebrar essa ceia em memória de mim, sabendo com a convicção de que eu voltarei. João capítulo 14, Jesus ele diz, ei, importa que eu vá para que o outro seja derramado. Mas olha, não se turbe o vosso coração, não se turbe, não fiquem apreensivos, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estou indo para o Pai, eu vou constituir uma morada, porque eu vou trazer vocês para mim. Sabe, amados, não sei quanto a vocês. Hoje eu estava conversando com o meu pai na hora do almoço. E na hora do almoço, meu pai ele está muito ansioso com as coisas que estão acontecendo em Israel. E ele começa então a olhar para tudo aquilo que está acontecendo. E aí eu comecei a conversar com ele a respeito daquilo das coisas que estão para acontecer do ponto de vista escatológico. E aí eu falava, pai, o senhor precisa entender que é necessário que certas coisas aconteçam, porque se essas coisas não acontecerem, Jesus não volta. E nesse exato momento meu pai arregalou o olho e falou, mas é meu filho? Eu falei, é. E você precisa entender que existe uma carga profética nisso que nós faremos hoje. Porque hoje você não vai só celebrar aquilo que Jesus ele fez. Sim, é fato, ele venceu a morte. Sim, é fato, ele desfez as obras do diabo. Sim, é fato, ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Sim, é fato, ele derramou sobre nós a cura, a segurança, a provisão, a prosperidade. Mas sabe de uma coisa, nós estamos já reinando em vida, mas nós reinaremos com ele também. Então você não pode simplesmente tomar o seu pão, tomar o seu vinho no dia de hoje, olhando simplesmente para isso e dizendo, que maravilha do que Jesus fez. Não, porque o cordeiro veio, mas o leão está rugindo. Aleluia, aleluia. Sabe, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 26, ele diz assim, olha, porque todas as vezes que comeres esse pão, e beberdes do cálice, anunciai a morte até que ele venha. Até que ele venha, e ele virá. Agora preste atenção em algo. Apocalipse 19, 10. Quando João está na ilha de Patmos, ele tem ali um vislumbre, amém? Ele tem uma experiência tremenda com Deus, e aí ele se prostra. E aí, quando ele se prostra, ele recebe uma palavra, que está lá em Apocalipse 19, 10, dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso significa dizer que eu e você carregamos o espírito da profecia dentro de nós. Atos capítulo 3, no verso 25 diz, vós sois filhos dos profetas. E eu quero que você preste atenção nisso, porque os profetas, eles vieram profetizando a respeito de Jesus. Eles vieram guardando o sentido profético de destino de Jesus. Agora são os filhos dos profetas que estão guardando a vinda, a volta de Jesus Cristo. Você está comigo? Eu não estou falando do ofício do profeta, mas eu estou falando que todas as vezes que você carrega dentro de você o testemunho de Jesus, a profecia sobre o retorno dele vai se cumprir. Sabe, pode alguém virar e falar que vai macetar o arrebatamento, mas não sabe o que está falando. Não tem noção do que está falando. Quero dizer para você nessa noite, que aquilo que estava dito a respeito da vinda de Jesus se cumpriu. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, vou ler na Bíblia Amplificada, diz assim, cooperando juntamente como colaboradores de Deus, com ele, então, suplicamos que não recebam a graça de Deus em vão, aquela bondade misericordiosa pela qual Deus exerce sua santa influência nas almas e as direciona a Cristo, mantendo-as e fortalecendo-as. Não a recebam sem propósito, pois ele diz, no tempo favorável, de boas-vindas asseguradas, eu ouvi e atendi o seu chamado.
E eu o ajudei no dia da libertação, o dia da salvação. E eis que agora é verdadeiramente o tempo de uma acolhida graciosa, a aceitação de vocês por Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus ele entra no cenário profético, sabe, ele não foi um erro no calendário. O que Paulo está dizendo aqui, ele está falando a respeito do Kairós de Deus. Sabe, tem uma ministração maravilhosa do Samico. Eu recomendo que você ouça, que você assista, a respeito do tempo Cronos e do tempo Kairós. Sabe, Jesus, ele chega, ele entra no cenário profético no dia da oportunidade, do tempo da oportunidade, no tempo do favor de Deus. Sabe, quando nós discernimos a respeito desse tempo, nós vamos agora caminhar e entender que nós agora somos responsáveis por tudo aquilo que vai acontecer, porque nós agora estamos na era da dispensação, na era da igreja, na dispensação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz da seguinte forma: ei, vós sois igreja, baluarte da verdade. Eu e você somos os detentores da verdade. Nós carregamos dentro de nós, no nosso bom depósito, aquilo que o mundo está carecendo. Você está me seguindo? O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Gálatas, capítulo 4, no verso 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas em Efésios, capítulo 1, no verso 10, Paulo também vai dizer, na Bíblia Amplificada, ele planejou para a maturidade dos tempos e a plenitude das eras unificar todas as coisas, convergindo-as, colocando-as sobre a liderança e a consumação em Cristo, tanto as coisas no céu como as coisas da terra. Paulo, ele está usando, tanto em Coríntios como em Gálatas, como em Efésios, dois tipos de tempo. Ele fala sobre o tempo do Kairós de Deus, que é o tempo da oportunidade, mas ele também vai falar do tempo Cronos, que é o tempo linear, é o tempo do calendário. E aí Jesus, em Lucas, no capítulo 24, no verso 44, ele vai dizer que eu vim para cumprir tudo o que a lei disse a meu respeito, tudo aquilo que os profetas disseram a meu respeito, e tudo aquilo que Salmos disse a meu respeito. Ele está falando, ei, a plenitude dos tempos significa um alinhamento, um entroncamento do Kairós de Deus com aquilo que é o Cronos, tudo aquilo que estava sendo dito pela lei, pelos profetas e também pelos Salmos. Então agora Jesus, ele surge no cenário profético, e nesse cenário profético, ele vem, e não é por um acaso, justamente no ano do jubileu. Você está me seguindo? Sabe, hoje pela manhã, quando o Lucas começou a ministrar, e depois a irmã Eliane, eu falei, eles hackearam tudo aquilo que eu vou falar à noite. Falei, rapaz, como esse Lucas é atrevido, começou a ler os textos que eu ia ler à noite. E depois a Eliane, quando foi ministrar. Mas sabe de uma coisa, eu louvo a Deus, porque nós estamos debaixo da mesma unção, nós estamos debaixo da mesma disposição mental, nós estamos seguindo a direção do Espírito, amém? Mas o que o Senhor está nos falando nessa noite, e você precisa entender a esse respeito, é que quando houve esse alinhamento da parte de Deus, o seu tempo com o nosso tempo, surge então Jesus. E Jesus então ele surge nesse exato momento para que se cumprisse uma profecia que está lá em Isaías capítulo 61. Em Lucas capítulo 4, Jesus ele vai dizer, então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a Escritura. Aquilo que o profeta Isaías guardou como profético para Jesus, naquele dia se cumpre. Você está entendendo o que eu estou te dizendo?
A ceia do Senhor, ela não é um simples memorial, mas é algo que aponta para a volta de Jesus. Você que fez a aula do Rema, você que é graduado do Rema, você vai se lembrar da aula de aliança de sangue, você vai se lembrar da aula de doutrinas básicas e você vai se lembrar também da aula de escatologia. E é nesse exato momento em que Jesus ele surge no cenário para que as coisas comecem a acontecer. Amém? E é nesse cenário que Jesus ele surge, e esse é o ano do jubileu, e o ano do jubileu é o ano do perdão, é o ano da restituição, é o ano da reintegração, é o ano onde todas as coisas são restauradas. É o ano em que eu e você nascemos de novo. É o ano onde eu e você voltamos ao Éden. É o ano onde eu e você nascemos de novo. É o ano onde eu e você somos feitos justiça de Deus. É o ano onde eu e você somos restituídos, reinvestidos, reintegrados na autoridade que nós tínhamos dentro do Éden. Sabe, você não é qualquer um. Você só é o Filho de Deus. Você é o herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é justiça de Deus. E tudo isso acontece nesse ano, nesse hiato chamado dispensação da graça, dispensação do Espírito Santo, a era da igreja. É isso que Jesus ele está inaugurando. Jesus, quando ele inaugura esse tempo profético, agora ele está estabelecendo daqui por diante, tudo vai ser restabelecido para que se cumpra aquilo que está em Atos capítulo 3, no verso 21. É necessário que Cristo seja retido nos céus, até que todas as coisas sejam restauradas. Você está entendendo que nós estamos vivendo uma temporada de restituição? A restauração da nossa posição em Cristo. Só que Jesus, enquanto ele caminhou entre nós, pela unção do Espírito Santo, ele saiu curando os enfermos, libertando os cativos. Atos capítulo 10, no verso 38, ele vai dizer a esse respeito. Você está me seguindo? Mas você sabe de uma coisa, talvez você vá se escandalizar. Existe um livro de Charles Capps, um livro de capa marrom, chamado Como Jesus Ora, algo assim. E ele vai dizer algo, você já parou para pensar numa coisa? Até o momento que Jesus ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ele fazia os milagres nessa terra. Mas depois desse evento de Atos, capítulo 1, no verso 8, Jesus não fez mais milagres na terra. Talvez você se escandalize com isso. Porque agora é a igreja quem faz isso. Agora é Cristo em nós, a esperança da glória, fazendo as obras que Cristo nos chamou para fazer. E você sabe por quê? Porque lá naquela ceia foi dito, até que eu volte. Até que eu volte. Porque Jesus ele disse, olha, é necessário que venha o Espírito Santo, e obras iguais e maiores que eu fiz, vocês farão. Agora nós somos a continuidade da obra de Cristo nessa terra. Nós somos o meio pelo qual o império das trevas não avança. Então você não pode tomar a ceia de qualquer forma. Eu não estou falando daquele texto de Paulo, falando sobre tomar indignamente, mas eu estou te trazendo um nível de consciência do que é a ceia do Senhor. Porque ele venceu na cruz, ele venceu a morte, mas ele disse, eu voltarei. E eu vou voltar para uma noiva incorruptível, sem mácula, sem mancha, que sou eu e é você. Aleluia! Mas Jesus deixou uma ordem sobre a terra, e eu quero que você vá lá comigo, em Mateus capítulo 28. Porque agora, preste atenção nisso, Jesus ele surge no cenário profético, mas antes dele surge um outro profeta, João Batista. A voz que clama no deserto. Essa voz ecoava dizendo no deserto, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Lógico que a pregação dele não era uma pregação simples, né? Sua raça de víbora, olha que coisa maravilhosa, né?
Ainda bem que ele ainda não tinha, naquele momento, amém, conhecido de fato de verdade o amor de Cristo. Porque você imagina, se em Romanos diz que o amor de Deus ele é derramado sobre o nosso coração, sabe de uma coisa? Ele não poderia falar raça de víbora. Então nós temos hoje o amor de Deus fluindo em nosso coração, amém? Glória a Deus por isso. Mas você precisa entender que ele falava a respeito, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, arrependei-vos. Chegou o tempo de nós como igreja nos levantarmos dizendo, ei, se arrependa. Aleluia. Jesus ele disse, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até quando? Você está entendendo? Existe uma missão para a igreja, e a missão da igreja é, eu e você formarmos discípulos. Eu e você forjarmos pessoas para andarem como Cristo andou nessa terra. Nós temos uma responsabilidade, porque agora nós somos a voz que clama no deserto, preparando o caminho da volta de Jesus. Nós somos essa voz. Nós somos essa voz que não ecoa, como disse o pastor Janduí, mas nós temos uma voz, e essa voz é Cristo, esperança da glória. Existe um dever para nós, sabe de uma coisa? Quando eu e você discernimos a respeito de quem nós somos em Cristo, você não vai ler mais Mateus capítulo 28 da mesma forma, como achando que o teu dever é simplesmente o ministério da reconciliação. Bem, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Não, você é responsável pela volta de Jesus. Eu e você somos responsáveis pela volta de Jesus. Porque Jesus está falando, olha, você vai fazer discípulo, você vai fazer com que essas pessoas guardem o que eu estou falando para vocês. Porque até que eu venha, e ele voltará. Então agora, eu e você, filhos dos profetas, somos os responsáveis por carregar e por proteger, por sermos o guardião daquilo que virá a acontecer. Marcos capítulo 16, no verso 19, diz assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. Sabe de uma coisa? Agora, Jesus ele espera que eu e você façamos aquilo que ele determinou que nós fizéssemos. Sabe, muitas pessoas foram chamadas no ofícios, pastor, mestre, apóstolo, evangelista. Mas Deus não te chamou, se você não está nos 5 ofícios, Deus não te chamou para o banco azul. Deus te chamou para o ministério da reconciliação. Deus te chamou para que você venha e faça a diferença na vida de pessoas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele vai dizer assim, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim. Sabe, ele está trazendo para ele um nível de responsabilidade, porque agora Paulo, ele entende que existe uma carga sobre ele a respeito da volta de Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo, ele chega a ponto de começar a combater palavras falaciosas, pessoas que estavam dizendo que a ressurreição não existia. Pessoas que estavam falando que a ressurreição era balela. E Paulo ele diz assim, olha, se isso é verdade, então vã a nossa pregação. Se é verdade, então, o que nós estamos fazendo aqui agora, não vale de nada. Mas sabe de uma coisa? Cristo ressuscitou. E Ele vai voltar. E quando nós temos esse nível de discernimento, Paulo ele está combatendo aquilo que é uma falsa doutrina. Da mesma forma como Jesus ele combateu, quando aqueles saduceus viram para ele e falaram assim, ei Jesus, me conta uma história. Uma mulher, ela era casada com um fulano, esse fulano morreu, aí o irmão foi lá e casou, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Na ressurreição,
O que vai acontecer com essa mulher? Sabe, colocando à prova a doutrina do juízo, a doutrina do juízo eterno, como querendo dizer, agora eu vou pegar o Jesus na curva. E Jesus ele fala assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder contido nela. Você entende? Sabe, Jesus está às portas. Jesus está voltando. Eu sei que algumas pessoas comentam que há um erro em dizer que Israel é o relógio profético da volta de Jesus. Mas eu não sei quanto a vocês, mas quando eu olho para tudo o que está acontecendo, e quando eu vejo que nós estamos vivendo exatamente nos tempos de Noé, eu fico pensando, ora Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. O apóstolo Paulo fala, desperta tu que dormes. O apóstolo Paulo está trazendo um alerta, um alarme para a igreja. Ele está falando, olha, está na hora de você se levantar, porque existe uma responsabilidade depositada sobre a igreja do Senhor. Existe uma responsabilidade. Eu me lembro certa vez, um ministro, quando ele leu a respeito daquela passagem que vai dizer a respeito do rico e o Lázaro. E aquele ministro, ele lê, porque o rico, ele fala assim, mande alguém falar com os meus familiares. E aí, no seio de Abraão, é dito a ele, rapaz, se ele não ouve Moisés, se ele não ouve tudo isso, todas essas pessoas que estão ali, você acha que um morto voltando, eles vão ouvir? E aquilo foi tão impactante para esse ministro, que esse ministro fala, você já parou para pensar que lá no céu, ou lá no inferno, lá no céu alguém vai falar, rapaz, você nunca falou de Jesus para mim, mas glória a Deus que alguém falou para mim. Mas você já parou para pensar que podem ir pessoas que estão indo para o inferno, dizendo, Wilson nunca falou do Evangelho, Manu nunca falou do Evangelho, Eliane nunca falou do Evangelho, Bruno nunca falou do Evangelho para mim, eu estou aqui ardendo. Jesus está voltando, amados. Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia. E Paulo continua, se o faço de livre vontade, tenho o galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de um dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponho de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número procedi. Com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo, com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amados, é muito sério esse alerta que Paulo está falando para a igreja. Paulo ele está escrevendo para uma igreja. Paulo ele está falando para a igreja de Corinto, olha, é necessário pregar o Evangelho. É necessário pregar o Evangelho, porque ele vai voltar. Não é como Demas, que amando mais esse século o abandonou. Mas Paulo também ele entende de uma carga que o mundo se levantaria contra ele. Paulo ele diz, trago no corpo as marcas de Cristo. E sabe, a bem da verdade, muitas vezes nós estamos olhando para situações adversas que nos acontecem, e nós estamos simplesmente fraquejando e retrocedendo, mas a palavra do Senhor diz que Ele não se agrada daqueles que retrocedem. Rapaz, eu só vim tomar ceia nessa noite. Mas sabe de uma coisa, meu amado? Jesus está voltando. Existem pessoas indo para o inferno. E nós, eu e você, somos a resposta para essas pessoas. Eu e você
somos a resposta para essas pessoas. Vá lá comigo, por favor, em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, no verso 3. Jesus, no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se assentado quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvires falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso. Porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis. E por minha causa, para lhe ser de testemunho. Mas Jesus, ele completa: mas é necessário que primeiro, diga primeiro, o evangelho seja pregado a todas as nações. Você entende? Tudo isso vai acontecer, mas para que isso aconteça, o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Você entende? Os profetas falavam a respeito de Jesus. João Batista falou a respeito de Jesus. Jesus, ele morre, ele ressuscita e ele entrega agora um dever para a igreja. E tudo isso só vai acontecer quando o evangelho lhe for pregado em todas as nações. Você está me acompanhando? A palavra vai dizer, João capítulo 14, verso 16, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda um pouco tempo, e o mundo não me verá mais. Você está entendendo? Jesus está falando, vai ter um hiato, onde o mundo não vai mais ver Jesus, mas ele vai ver Cristo em você e em mim. E o Espírito Santo habitando em mim e você, nos empoderando para fazer as obras que ele falou que nós faríamos. Nós curaríamos enfermos, nós expeliríamos demônios, nós propagaríamos a palavra. Sabe de uma coisa? A palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Blaise Pascal, um filósofo teólogo cristão, ele diz o seguinte, olha, existe um vazio no coração do homem que somente Deus é poderoso para preenchê-lo. E sabe, eu e você, como igreja, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, nós somos os detentores da verdade como igreja. Somos nós quem iremos ofertar e apresentar esse Deus capaz de preencher esse vazio do coração dessas pessoas. Por quê? Porque é necessário para que Jesus volte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amado, isso é muito sério. Porque agora eu e você somos os guardiões. Jeremias foi guardião, Ezequiel foi guardião, Isaías foi guardião, Oséias foi guardião, Joel foi guardião, agora é Manu guardião, agora é João guardião, agora é Carlos guardião, agora é Eliane é guardião, agora somos nós os guardiões. Você está entendendo isso? Porque ele só vai voltar a sentar na mesa para comer comigo e com você, quando ele voltar. Quando ele voltar.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amados, Paulo está falando: ei, sabe de uma coisa, você está passando por uma ardente expectativa, você está passando por tribulação, mas deixa eu te falar uma coisa, essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória vindoura. Você pode imaginar um cara que tinha levado não sei quantas chibatadas, apanhado, foi quase morto, ressuscitou. Aí ele fala: isso é uma leve tribulação. E aí a gente pega um trânsito para vir para a igreja e fala: rapaz, que vida tribulada que eu tenho. Ontem, fazendo um parênteses, ontem nós fomos ministrados pela Janaína Albuquerque, lá no Rema do Sistema Prisional, e ela falou sobre fadiga, né? Ela falou sobre cansaço. Ela falou: sabe, amados, cansaço é de Deus também. Amém? Mas ela estava falando sobre aqueles que se afadigam no estudo da palavra. Sabe, amados, nós precisamos nos afadigar, porque existem pessoas sedentas e famintas. E Paulo está falando: ei, console os irmãos, dizendo: ei, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Sabe, nós não podemos ser como Demas, que amando mais o mundo, sabe, saiu do propósito de Deus, saiu daquilo que Deus estabeleceu para mim e para você. Paulo, ele chega a ponto de dizer, lá em Colossenses, capítulo 4, no verso 17, também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste, para o cumprires. Sabe, Arquipo, diz lá em Filemão, que ele tinha uma igreja, uma célula, dentro da casa dele, ele estava, sabe, como que retrocedendo. Sabe, amados, não é tempo de nós retrocedermos, não é tempo de nós voltarmos para trás, mas é tempo de avançar com o Evangelho. Eu estava dando aula no Romão Gomes, no sistema prisional, e lá é só para policial militar. E eu estava trazendo uma ilustração a respeito do que quando Jesus ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E sabe, tem uma imagem que para mim ela é muito forte, que é quando a tropa de choque da polícia militar, com aquele escudo, ela começa a bater no escudo, e ela começa a avançar, e ela começa a avançar, e ela começa a avançar, e a rebelião, ela começa a ser neutralizada, e ela tem que recuar. Sabe de uma coisa? Eu e você somos a tropa de choque dos céus. Nós não podemos recuar, mas temos que pegar o nosso escudo da fé e bater nele, para que o inferno retroceda. Aleluia! Aleluia! Jesus está voltando, amados. Consolai-vos uns aos outros. Aqueles que morreram ressuscitarão. Aqueles que estarão vivos, meus amados, nós seremos arrebatados com Ele nos céus. Sabe, eu vou dar um testemunho da minha esposa. A minha esposa teve um sonho sobre o arrebatamento. Ela estava meio-dia indo para o trabalho. E ela olha uma escada do seu lado esquerdo ou direito, não me lembro bem. E ela simplesmente olha para aquela escada. Ela deixa tudo que é o material dela e ela sobe aquela escada. Ela acordou e ela falou: Jesus está voltando. É tempo de conserto, amados. Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo: não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos pelo presbitério. Sabe, Paulo está falando: sabe, Timóteo, eu sei que o imperador ele está se levantando, eu sei que o imperador ele está queimando cristãos, eu sei que ele está fazendo toda essa atrocidade. Ei, mas olha para mim que carrego as marcas de Cristo, olha para mim, não olhe para esse homem. Sabe por quê? Porque existe um galardão na minha vida e na sua vida. Avance, porque foi dada uma profecia.
Na Bíblia TPT vai dizer, porque você foi equipado de tal forma, combata o bom combate com a palavra profética que você recebeu por imposição de mãos. Ou seja, rapaz, Timóteo, você recebeu uma profecia e você é responsável por ela. Eu e você como igreja recebemos uma profecia, Jesus vai voltar e nós somos responsáveis. Amados, você não vai mais tomar a ceia de qualquer forma. Você vai tomar essa ceia pensando, ei, ele voltará. Ele voltará, e eu vou me sentar à mesa com Ele, e eu sou aquele que irá acelerar, vindo a demora dEle. Amados, o apóstolo Paulo ainda fala assim para Timóteo, reavives o dom que há em ti. Ele está falando, Timóteo, larga a mão de tudo isso que você está passando, larga a mão de tudo isso que você está vivendo. Você não está atendendo, você está retrocedendo, mas Deus não te chamou para retroceder. Olha para mim. Eu já estou prestes a ser colocado como libação. Eu já estou terminando a minha carreira. Eu guardei o meu depósito, o meu bom depósito. Sabe de uma coisa? Eu agora sou uma oferta perfeita para o Senhor. Eu sou uma oferta perfeita para o Senhor. Talvez Paulo já estava olhando, dizendo, eu vou prestar um culto racional tão perfeito para Deus agora. Eu trago as marcas de Cristo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas agora a minha cabeça vai ser degolada e o meu sangue, ele vai ser derramado como uma oferta perfeita e agradável no altar, assim como era feito na lei do leviterato. Paulo, ele se equipara a uma oferta perfeita que o sacerdote colocava no altar. E ele está falando, Timóteo, está dando na canela, não está? Está difícil, não está? Mas sabe de uma coisa, existe um bom depósito. Existe um bom galardão. Rubiandare kanamaná, rabachouri andare manai. Rabashuri andare manai. Tito vai dizer, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de toda a obra. Diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Aleluia, aleluia. Sabe, amados, Paulo está dizendo algo para mim e para você. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em urgias e bebedices, não em pudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor. Revesti-vos do Senhor, e nada disponhais para a carne no tocante às concupiscências. Amém? Louvor pode subir. Amados, existe uma carga profética sobre a igreja. Eu e você somos o João Batista dessa era, a era da igreja. Eu e você somos os profetas do último tempo, responsáveis pela volta de Jesus. Eu e você precisamos nos levantar por dentro. Sabe, talvez você esteja fraquejando na fé. Talvez você tenha olhado e falado, sabe, não me tem dado oportunidade. John Wesley, certa vez, ele foi expulso de uma congregação e ele disse, porque o mundo é a minha paróquia. John Wesley
Da mesma forma, quando questionado a respeito das suas pregações, ele falou: se essa pregação ela não incendiar o meu irmão, eu tenho que ser incendiado por elas. Sabe de uma coisa, você e eu fomos chamados para incendiar. A palavra do Senhor vai dizer: lá vem os tumultuadores, lá vem os perturbadores. Sabe de uma coisa, eu e você fomos chamados para perturbar o império das trevas. Porque Jesus está voltando, e eu termino com um texto de Romanos capítulo 8, no verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se coloque em pé. Amém? Ele voltará. Ele prometeu. E Ele vai voltar. Ele prometeu. E Ele vai voltar. Chegou o tempo de nós nos levantarmos como igreja. Amém?